Meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira do Pré-Calouro. O tema da aula de hoje é arcadismo. Você viu o quinhentismo, depois o barroco e agora é o terceiro movimento literário dentro daquele período macro chamado literatura colonial. Preparado então? Vamos àquele ritual de dominar período da literatura. Primeira batalha é a duração do movimento aqui em terra brasileira. Vai de 1768 até 1836. Dos três movimentos que estudamos até agora, o arcadismo é o menor. E que outros nomes poderiam aparecer numa prova de literatura? Olha, como o primeiro movimento foi o quinhentismo, lembra? O segundo, o barroco ou seiscentismo, a quem chama o arcadismo de setecentismo. Veja bem, não porque nasceu no ano de 1700, olha a data, é 1768, mas de forma plural, nos anos de 1700. A quem chama de grupo mineiro, por quê? Porque agora a literatura vai se desenvolver em Minas Gerais, em Vila Rica, atual Ouro Preto. Há também quem chame de Arcádia Mineira, pelo mesmo motivo, e um nome que é universal. O arcadismo representa um retorno ao classicismo português, portanto, há quem o chame de neoclassicismo. Tudo bem? Você lembra a primeira obra do arcadismo brasileiro? Como é que o movimento surgiu aqui no Brasil? Por meio de um livro chamado Obras Poéticas, cujo autor é o Cláudio Manuel da Costa. E história, você consegue associar algum momento da história com o arcadismo aqui no Brasil? Olha, a origem do nome é da Itália, da França, portanto é movimento que veio da Europa para cá. Naturalmente, Arcádia significa morada de pastores, é uma região lendária da Grécia, né? Habitada por pastores, mas além de cuidar de ovelhas e cuidar do campo, eles também se dedicavam à poesia. O movimento filosófico que vai contaminar toda a Europa e, por consequência, também a América é o iluminismo, movimento francês. E o ideal de liberdade começa a tomar conta da Europa e também do Brasil. E, claro, né, pela primeira vez na história das nações, o emprego da energia a vapor que aconteceu na Inglaterra. Tranquilo? O iluminismo contaminou a literatura arcádica e um dos filósofos importantes é o Montesquieu. Nos seus ensinamentos, principalmente no livro do Espírito das Leis, ele pregava a independência entre os três poderes, tal qual a democracia é sustentada hoje. Já naquela época ele achava que o executivo, o legislativo e o judiciário tinham que ter total independência. Tranquilo? Outro filósofo importante do iluminismo é o Rousseau. O que ele pregava principalmente no seu livro Contrato Social? Pregava uma sociedade democrática baseada na justiça, na igualdade e na soberania do povo. São essas ideias dos filósofos iluministas que vão inspirar os autores da literatura arcádica. Tranquilo? Terceiro filósofo do iluminismo é o Voltaire. Nas suas cartas filosóficas, o importante livro da época, ele se mostra radicalmente contra a Igreja Católica, ou seja, contra o clero. Quer ver uma outra ideia defendida por ele? Ele é contra o absolutismo. E, claro, né, o primeiro filósofo que apoia a liberdade de expressão. Por isso ele tem uma importância muito grande dentro do movimento chamado arcadismo. Tranquilo? Qual é a situação brasileira na época em que o arcadismo predominou aqui? Naturalmente, o Brasil continua sendo colônia de Portugal. Agora, não esqueça que já vão surgir os primeiros movimentos de pré-independência, como é o caso da Inconfidência Mineira. Houve a descoberta de ouro em Minas Gerais. Sabe o que isso simbolizou, significou? Que houve um deslocamento lá do Nordeste, das colônias do Nordeste, para as colônias do Sul. Por exemplo, Bahia e Pernambuco deixaram de ter importância para a literatura e agora quem está na moda é Minas Gerais, pela descoberta de ouro, e o Rio de Janeiro, que antes de o arcadismo acabar, vai virar a capital do Brasil. Outro detalhe curioso é o surgimento de uma sociedade urbana, agora muito mais acentuada do que na época do Barroco. E claro, né, a consciência política se agrava ou vem à tona
naturalmente promovendo os nossos primeiros movimentos de pré-independência. Tranquilo? Vamos então às características do arcadismo. Olha o detalhe, ele é um movimento que se opõe ao barroco. Em que sentido? O barroco pregava uma linguagem complexa e culta, lembra? O conceptismo do Padre Antônio Vieira e o conceitismo do Gregório de Matos. Agora a moda é fazer uma linguagem mais simples. Você não vai perceber lendo hoje, né? Por quê? Porque a simplicidade do arcadismo, naturalmente, é em relação à complexidade da literatura barroca. Por exemplo, o barroco não permitia versos sem rima. Agora o arcadismo permite. Só que os poetas insistem em rimar, era uma liberdade já possível, mas alguns poetas da literatura insistiam em fazer os versos rigidamente rimados. Outro detalhe curioso, o barroco praticamente não valorizou a natureza, agora é época de valorizá-la. E ainda, por conta dessa valorização do campo ou do ambiente campestre, a palavra pastoralismo vai ficar em voga, vai ficar na moda. Por quê? Porque o próprio poeta, baseado lá na mitologia grega, na hora de produzir os seus poemas, ele vai esquecer a própria identidade e vai se imaginar um homem do campo, um pastor de ovelhas, naturalmente em contato com a natureza. Tranquilo? Olha, vamos reforçar aquela característica de linguagem simples. Como é que se dá no arcadismo a simplificação da linguagem em relação ao barroco? Olha, o barroco tinha a ordem inversa e o arcadismo vai adotar ou tentar adotar a ordem direta da frase. Naturalmente, o barroco, de vez em quando, colocava umas expressões, umas palavras em latim, e agora, naturalmente, eles vão fazer dentro de uma linguagem mais nossa, mais portuguesa. Por exemplo, na época do barroco não se admitia a falta de rima, agora o verso pode ser sem rima. E, naturalmente, a menor incidência de inversões ou daquela característica do barroco chamada antítese. Outro detalhe curioso, todo o arcadismo vai se pautar pela poesia lírico-amorosa. Os poetas vão adotar um pseudônimo, portanto o uso de pseudônimo passa a ser uma característica, e vão inspirar-se numa mulher, quase sempre numa mulher real, as famosas musas, no momento de produzir poesia lírico-amorosa. Tranquilo? Sabe qual é a importância de você conhecer as musas dos poetas do arcadismo? É que na prova de vestibular, sempre uma questão querendo que você associe o poema ou ao período literário ou a um determinado autor. Agora imagine, quando você bate o olho num poema com o nome da Nise ou com o nome da Eulina, automaticamente são as musas do Cláudio Manuel da Costa. Lê um trecho de um poema com o nome da Marília, você vai pensar no Tomás Antônio Gonzaga, que é o principal poeta do arcadismo. Agora imagine ler um poema pela primeira vez na prova de vestibular e ter o nome da Glaura. Você tende a associar o poema ao poeta Silva Alvarenga. E sabe que dessas musas, a que é verdadeira, a que nem o nome foi trocado, é a Bárbara Heliodora, que até aparece na história do Brasil, é a musa do Alvarenga Peixoto. Só que deu uma zebra danada. Para você ter uma ideia, olhando para os 4 poetas e para as suas musas, só tragédia. Por quê? Porque o Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão e não se casou nem com a Nise, nem com a Eulina. O Tomás estava noivo, tudo programado para o casamento, e ele foi mandado para a África, casou-se com outra mulher. O Silva Alvarenga terminou não se casando com a Glaura e o Alvarenga Peixoto casou. Mas ainda assim veio a tragédia da Inconfidência Mineira e ele teve que ser exilado para uma colônia da África. Tranquilo? Outra particularidade do arcadismo é que o poeta inventava um nome para assinar os poemas. Qual é a importância disso numa prova de vestibular? Novamente, quando você tiver ali um poema e o texto do enunciado fizer referência, por exemplo, ao Glauceste Satúrnio, naturalmente é o pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa. Ou ainda, um texto na prova falando da poesia do Dirceu. Dirceu é o pseudônimo famoso do Tomás Antônio Gonzaga na obra Marília de Dirceu. Já pensou em ler pela primeira vez na prova o nome Termindo Cipílio? Você vai associar ao Basílio da Gama e à obra O Uruguai.
Ou ainda o nome Alcindo Palmireno é o pseudônimo poético do Silva Alvarenga. E o nome Eureste Fenício é o nome falso, o pseudônimo do Alvarenga Peixoto, que pode aparecer na sua prova de vestibular. Tranquilo? Veja como a poesia do arcadismo é bem mais completa e também bem mais complexa que a do barroco. Agora dá para enxergar 3 gêneros literários dentro do movimento. A poesia lírica predomina, veja que 4 poetas do movimento se dedicam ao lirismo amoroso. O Cláudio com obras poéticas, o Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Dirceu, o Silva Alvarenga com a obra Glaura e o Alvarenga Peixoto, olha a coincidência de nome, com obras poéticas. Portanto, cuidado em prova de vestibular. 2 livros com o mesmo título, no momento certo, eu vou me aprofundar um pouquinho sobre isso. Bem, e a poesia épica, praticada por 3 poetas do arcadismo, o Basílio da Gama, com a obra O Uruguai, o Santa Rita Durão, com a obra Caramuru, e o Cláudio Manuel da Costa, com Vila Rica. E só uma tentativa de poesia satírica, o Tomás Antônio Gonzaga, na famosa obra Cartas Chilenas. Tranquilo, então? Vamos conhecer a vida e a obra do Cláudio Manuel da Costa, o poeta que inaugurou o arcadismo no Brasil. Ele é brasileiro, nasceu em Vila Rica, atual Ouro Preto, fez direito em Coimbra, era uma espécie de ritual, quase todos iam para Coimbra estudar direito, talvez por falta de outros cursos aqui no Brasil, participou da Inconfidência Mineira, ganhou fama de jurista, né? Depois que voltou de Portugal, ele era muito respeitado nas leis e suicidou-se na prisão. Em alguns livros de história, os autores colocam em dúvida esse suicídio, ventilando a ideia de que ele foi assassinado. Tranquilo? Quais são os dados do Cláudio Manuel da Costa que pode estar numa prova de vestibular? Primeiro, o detalhe de ele haver inaugurado o arcadismo no Brasil com obras poéticas, a data é importante, é histórica, né? 1768. Depois o pseudônimo Gloucester Saturno por conta dos enunciados. Falando da poesia de Gloucester, naturalmente é a poesia do Cláudio. As 2 mulheres que aparecem na poesia lírica, né, a Nise e a Eulina, as famosas musas do Cláudio, o tipo de poesia que ele produziu, poesia lírico-amorosa e poesia épica, e a especialidade do Cláudio Manuel da Costa. Lembre que até hoje ele é admirado pela composição de sonetos, até comparado às vezes aos sonetos de Camões lá da literatura portuguesa. Tranquilo? O Cláudio Manuel da Costa tem alguns temas recorrentes na sua poesia. Por exemplo, é comum ler soneto falando do amante infeliz. Outro tema interessante é a tristeza da mudança das coisas em relação aos sentimentos. E é interessante que quase todos esses temas ele explora no formato de sonetos, que era uma composição muito popular na época, né? E a oposição entre a colônia, que ele vai sempre associar ao ambiente rústico ou campestre, e a metrópole, que é Portugal, e ele vai associar a uma certa civilidade. De tal modo que esse terceiro tema é muito explorado e, de novo, né? Quase sempre no formato de sonetos. E o autor deixou apenas 2 livros, um chamado de Obras Poéticas, é a famosa poesia lírica, com a fama de haver inaugurado o arcadismo no Brasil, lembra a data? 1768, e Vila Rica, que é a sua tentativa de poesia épica. Lembre que a poesia épica vai exaltar algo a alguém. No caso do Cláudio, ele escreve poemas para exaltar a própria cidade natal. Tranquilo? Chegou o momento de você comprovar se entendeu tudo sobre o arcadismo. Vamos começar com uma questão do Enem. Preparado para ler um poema que representa o período? Vamos ler. Torno a ver-vos ao monte sudestino, aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Olha, a palavra gabões pode não ser um vocabulário que você entenda imediatamente, mas é aquele casaco, aquela roupa grosseira usada pelos pastores ou pelos vaqueiros. Vamos ler a segunda estrofe? Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Olhe como o ambiente é campestre, né? O camarada está
escreveu um poema naturalmente privilegiando o campo. Terceira estrofe. Se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Pois bem, você está diante de um soneto. Lembra bem o que é soneto? É uma sequência de 2 quartetos e 2 tercetos. Tranquilo, não é? E aí vem a proposta, a verdadeira proposta do Enem, que é: considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos construtivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Portanto, preste atenção ao enunciado, vá ao cerne da questão. Primeiro, eles querem uma afirmativa correta, não uma afirmativa falsa. E, naturalmente, uma afirmativa que, diante do poema lido, fale do arcadismo brasileiro, os elementos construtivos do movimento e, naturalmente, a relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Vamos ler a letra A? A letra A diz que os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Olha, não quero ser pessimista não, mas quando você gosta da letra A, você entendeu o contrário. Naturalmente, os montes e outeiros fazem parte da colônia, porque o poema, numa primeira instância, faz uma oposição bem nítida entre a metrópole, representada por Portugal, e a colônia, representada aqui pela terra brasileira. Tranquilo? Vamos ler a letra B de bola? A oposição entre a colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. Olha, se você gostou da letra B de bola, parabéns, é realmente a resposta e é em cima daquilo que o Enem propôs, ou seja, que diante da leitura de um poema, você vá além do que está escrito, que você deduza, por exemplo, que na época do arcadismo era muito comum a contradição entre campo e cidades, mas o campo representava o Brasil, representava a colônia, e a cidade representava a metrópole, ou seja, Portugal. Tranquilo, então? Vamos à segunda questão com base no poema que acabamos de ler e analisar. Olha a proposta do Enem. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Vamos, o poeta é o autor, é quem produziu, quem escreveu, quem inventou o poema. E na leitura você deduz quem é o interlocutor do poeta? Vamos ver se deduz? Letra A, olha o verso. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aí na letra B, aqui estou entre almendro, entre corino. Na letra C, os meus fiéis, meus doces companheiros. Na letra D, vendo correr os míseros vaqueiros. E na letra E, que da cidade o lisonjeiro encanto. Acontece que quando se fala de interlocutor, o camarada a quem o poeta se dirige, naturalmente uma figura chamada vocativo, e somente a letra A tem o vocativo. De verdade, tudo que está no poema, o poeta disse para quem? Para o corino? Para o almendro? Para a namorada? Ou ele disse tudo isso para os montes? Para os montes. Lembra aquele ambiente de Minas Gerais, onde existiu o arcadismo? Os autores, então, vão exaltar, de certo modo, esse ambiente campestre formado por montes e montanhas. Tranquilo? Mais um poema bem representativo do arcadismo. Não sei se você já deduziu, mas o examinador só tem 2 opções quando ele quer explorar o arcadismo. Poemas do Cláudio Manuel da Costa e poemas do Tomás Antônio Gonzaga. Os outros poetas são menores e não têm uma poesia tão atrelada aos princípios do movimento. Vamos ler então? Se das flores a bela contextura esmalta o campo na melhor fragrância, para dar uma ideia da aventura, como aos céus para os ver terei constância, se cada flor me lembra a formosura
da bela causadora de minha ânsia. Olhe, 2 estrofes de um poema do Cláudio Manuel da Costa. Proposta. Nos versos anteriores, componente de um soneto, o eu lírico. Aí vem a letra A. Associa imagens provenientes de sensações distintas para cantar a beleza da natureza, tema principal dos tercetos. Letra B. Faz uso de uma estrutura lógica cuja conclusão nega a proposição inicial acerca da natureza manifesta no primeiro terceto. Letra C. Levanta uma hipótese acerca do espaço que o cerca para exaltar a qualidade ou as qualidades superiores da natureza em relação a qualquer outro ser. Letra D. Confessa sua incapacidade de ser fiel a qualquer amor possível, dada a exuberância em que a natureza concede formosura às mais variadas mulheres. E a letra E. Confessa desgosto por não usufruir em plenitude a harmonia da natureza, cuja imagem ele associa à da amada distante. Olha, eu sei que interpretar texto não deve ser uma tarefa muito fácil para você, não é muito fácil para ninguém, principalmente quando se trata de texto poético, né? Mas quando você lê com atenção cada alternativa, você vai encontrar sintonia entre as 2 estrofes lidas e automaticamente a letra E. Na verdade, o poeta confessa desgosto por não usufruir em plenitude a harmonia da natureza. E por que ele não usufrui com total plenitude? Porque ele não consegue olhar para a natureza sem associá-la à imagem da mulher amada. Percebeu? Mais uma questão que explora poemas do arcadismo brasileiro. Vamos ler? Leia o poema seguinte. Ó que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão, este luar cada cidade, tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Perceba que o poeta vai realmente na direção do arcadismo, ou seja, valorizando a natureza e fazendo comparações entre o sertão e a cidade. Portanto, olha a proposta. Os versos acima ilustram características do arcadismo. E agora? Letra A, exaltação à natureza da terra natal. Letra B, declarada contenção dos sentimentos. Letra C, expressão de sentimentos universais. Letra D, volta ao passado para escapar das agruras do presente. E a letra E, oposição entre o campo e a cidade. Eu espero que você tenha gostado da letra E, porque ela é a síntese do poema. O camarada não escreve um poema só para falar do luar, nem só da cidade, nem só do sertão, mas para comparar os 2 luares. Percebeu? Portanto, quem ficou com a letra E está de parabéns. E agora uma questão que explora as características do movimento literário. Vamos enfrentar os itens? Olha a proposta. Considere as seguintes afirmações. Item 1. A temática e a linguagem barroca expressa os conflitos experimentados pelo homem do século XVII. Perfeito, né? Se você pensar no barroco, primeiro, começou em 1601 com a obra Prosopopeia do Bento Teixeira. Portanto, começou logo ali no primeiro ano do século XVII. E a temática barroca realmente expressa os conflitos experimentados pelo homem brasileiro naquele momento. Item 2. A linguagem barroca caracteriza-se pelo emprego de figuras como a comparação e a alegoria, entre outras. É realmente o forte do barroco, né? Se tivermos que eleger 2 figuras de linguagem, uma delas é a metáfora, que é sinônimo praticamente de comparação, e a outra é a antítese. Portanto, o item 2 também é verdadeiro. Tranquilo? Item 3. A antítese e o paradoxo são as figuras que a linguagem barroca emprega para expressar a divisão entre o mundo material e o mundo espiritual. Perfeito, né? Porque é isso mesmo. Como o homem do barroco estava dividido entre teocentrismo e antropocentrismo, então, por meio da poesia, ele termina confessando ou termina expondo esse conflito entre 2 mundos. Para isso, ele se vale principalmente da antítese, que nada mais é do que o jogo de ideias opostas. Portanto, os itens 1, 2 e 3 estão perfeitos. Tranquilo? Item 4.
A estética barroca privilegia a visão racional do mundo e das relações humanas, buscando na linguagem a fuga de constrições do dia a dia. Aí já não é perfeito. Por quê? Porque, na verdade, a estética barroca, ela se deixa levar muito pela emoção. Daí que o paradoxo, né, tá? E até mesmo as alegorias terminam sendo, de certo modo, o exagero de ver as coisas e até de comparar elementos opostos. Conclusão, se você gostou do item 1, 2 e 3, pronto, você vai ficar automaticamente com a letra E. Percebeu? E agora uma questão que explora duas obras bem representativas do arcadismo brasileiro. Olha a proposta. Pode-se afirmar que Marília de Dirceu e Carta Chilena são, respectivamente. Primeiro, lembre que as duas pertencem ao Tomás Antônio Gonzaga, mas estão em esferas bem opostas. Enquanto a Marília de Dirceu é a poesia lírica por excelência, e aliás o melhor livro lírico do arcadismo, Cartas Chilenas vai numa linha bem oposta, vai na linha da sátira. Olha que dentre todos os poetas do arcadismo, o único que enveredou para a sátira foi o Tomás Antônio Gonzaga. Por isso, quando você lê a letra A, altas expressões do lirismo amoroso e da sátira política na literatura do século XVIII, você não tem que ler outra letra, porque é a única alternativa que vai combinar com as duas obras. Tranquilo? Olha, uma questão muito comum em prova de vestibular é aquela que explora a obra e alguma característica peculiar da obra. Preparado para enfrentar uma questão assim? Olha a proposta. Assinale a alternativa que apresenta erro na correlação obra-características. O que você já entendeu de Música do Parnaso, do Manuel Botelho de Oliveira? Primeira obra publicada por um brasileiro. Verdade. Sabe que isso é interessante? Porque o Anchieta, né, não publicou livros. O Vieira publicou, mas não era brasileiro. O Bento Teixeira publicou a Prosopopeia, mas também não era brasileiro. O Gregório, você já conhece a história, né? Que o Gregório, apesar de ter escrito muito durante toda a vida, foi discriminado pela Igreja Católica e até pelo governo e não publicou obra nenhuma. Então, o primeiro brasileiro a realmente publicar uma obra foi o Manuel Botelho de Oliveira, o autor de Música do Parnaso. Letra A, então, está perfeita. Vamos à letra B? Prosopopeia, primeiro poema épico da literatura brasileira. Verdade. Publicado em 1601, é a única obra do Bento Teixeira e a que inaugurou o barroco aqui no Brasil. Letra C, Obras Poéticas, obra inauguradora do arcadismo brasileiro. Perfeito. Note que Obras Poéticas, de 1768, além de ser um livro de poesias líricas do Cláudio Manuel da Costa, é realmente a primeira tentativa de arcadismo aqui no Brasil. Olha, letra D, Cartas Chilenas, poema épico em versos brancos. Olha o detalhe, olha o erro, né? Cartas Chilenas é um poema satírico. Agora o detalhe em versos brancos é perfeito. Aliás, dá um destaque para dois autores do arcadismo que construíram poemas em versos brancos. É o próprio Tomás, com Cartas Chilenas, e o Basílio da Gama, com o Uruguai. Quando você olha a letra E, Uruguai, poema épico que não imita os Lusíadas, perfeito, porque olha, naquela época era quase regra que quem se enveredava pela poesia épica imitava Camões, imitava os Lusíadas da literatura portuguesa. E quem é o camarada que fez um poema totalmente à revelia de Camões? Foi o Basílio da Gama, com o Uruguai. Primeiro, não fez aquela tradicional divisão em estrofes, e depois fez todo o poema em versos brancos. Portanto, se você gostou da letra D, é o erro que a questão quer. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje sobre o arcadismo. Quero convidá-lo para a próxima aula, que continuará debatendo o tema arcadismo para falar de outros autores famosos. Até a nossa próxima aula.